Servindo a Deus. Você sabia que quando servimos aos nossos irmãos, estamos servindo ao próprio Deus? Verdade, é assim que fazemos a obra de Deus aqui neste mundo, pois o Senhor nos designa para trabalharmos em prol daqueles que precisam, seja de um alimento, seja de um conselho, de uma palavra ou de um consolo de uma forma geral. Temos que ter essa responsabilidade de adorar a Deus servindo aos nossos irmãos. Há muitas pessoas necessitadas e podemos ver nelas a oportunidade de servirmos ao nosso Deus. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar dos primeiros diáconos que foram escolhidos na Igreja do Senhor Jesus. Foram 7 homens por conta da necessidade de viúvas que não tinham o que comer. Espero em Deus que o Senhor te convença a também servir as pessoas que estão ao seu redor, que você possa buscar oportunidades de servir ao Senhor e aos irmãos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar dos 7 diáconos e o tema será Servindo a Deus. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 3. Diz assim, olha: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Queridos, como nós temos visto aqui, a Igreja do Senhor Jesus crescia de forma assustadora, graças a Deus, né? E chegaram-se aos convertidos algumas mulheres gregas, estrangeiras, que eram viúvas e não tinham como se manter. Daí vieram reclamações aos apóstolos e eles acharam por bem que a comunidade escolhesse pessoas para trabalharem nessa área de levantar condições de sobrevivência para essas mulheres e para outras pessoas que aparecessem e fossem necessitadas de ajuda. Aqui iniciou-se o ministério do diaconato. Diácono, naquela época, queria dizer aqueles que servem, os que são ministros e que ajudam. E o papel desses homens seria ajudar os apóstolos em servir as mesas, pois os apóstolos iriam continuar o ministério de pregação da palavra. Vale lembrar que não era qualquer pessoa que poderia assumir esse cargo. Segundo o que lemos aqui em Atos, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo e de muita sabedoria, além do que tinham que ter boa reputação. Veja bem, tinham que ser abençoados, não era um servicinho qualquer, era algo muito sério. Eu quero meditar e refletir com você sobre a necessidade que temos de servir e honrar ao nosso Deus com os nossos serviços, com o nosso trabalho, com a força das nossas mãos. Se olharmos para o nosso lado, vamos ver muitas pessoas necessitadas. Até mesmo em nossas igrejas, vamos perceber que existem pessoas que estão precisando de um apoio, sejam as viúvas, ou as crianças, ou pessoas que vivem solitárias, ou pessoas enfermas. Sempre vai ter alguém que está precisando de uma ajuda. E nós, eu e você, somos convidados a servir essas pessoas. Não só ali dentro da igreja, servindo um café, limpando a igreja. Não, mas servir essas pessoas na casa delas. Não é que nossas obras, meus irmãos, vão nos salvar, mas se somos salvos, se somos filhos de Deus, nós vamos nos importar com os nossos irmãos. E isso é tido como a obra de Deus. Nós vamos representar o próprio Deus ajudando e servindo essas pessoas, pois o nosso Deus tem essa característica de servir aos seus filhos. A Bíblia nos diz que Jesus tomou a forma de servo e veio nos servir com a sua vida em prol da nossa salvação. Então, se Jesus veio nos servir, nós também precisamos servir a Ele, e só servimos ao Senhor servindo aos nossos irmãos. Resumindo, coloque-se à disposição.
Seja uma pessoa de boa reputação, busque ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria para você servir. Tudo na nossa vida ministerial começa com a palavra servir. Não importa se você tem um chamado ou um dom para ser pastor, um cantor, um professor, um profeta, um mestre, antes de tudo, você precisa ser um servo. Amém? Que Deus te ensine no seu espírito a servir. Já diz um ditado: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, vamos servir aos nossos irmãos como se estivéssemos servindo ao nosso próprio Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ensine essa dádiva, essa graça de poder servir, porque Jesus veio aqui nos servir e nós vamos também servir assim aos nossos irmãos. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, nessa manhã nós te pedimos a graça e a humildade, ó Pai, em aprendermos a servir aos nossos irmãos, pois assim estaremos servindo a Ti, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoe às vezes que nos acomodamos e que não nos importamos em servir as pessoas, em colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição da Sua obra e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Vimos aqui, ó Pai, que os teus servos levantaram ali 7 diáconos, homens, Pai, dispostos, com boa reputação, cheios do Espírito Santo, meu Pai, e com muita sabedoria e de boa reputação para servir às mesas. E eles, os apóstolos, iriam continuar pregando a palavra, cada um no seu ministério, cada um no seu chamado e no seu dom, mas todos, ó Pai, começaram a servir e todos estão com essa disposição. Então, que assim eu e o meu irmão e todos nós estejamos sempre dispostos a servirmos uns aos outros, pois esse é o teu chamado para nós. Em nome de Jesus, tira de nós toda soberba, toda exaltação própria. Nós temos que ser humildes e servirmos sim uns aos outros, pois assim estaremos fazendo a boa, perfeita e agradável obra do Senhor. Em nome de Jesus, nos batize com essa humildade e que nós sejamos tocados e fortalecidos na presença do Senhor. Assim nós oramos, Deus Pai, assim nós pedimos ao Senhor que sejamos servos abençoados uns dos outros, meu Pai, possamos servir os nossos irmãos na igreja e muito mais fora da igreja também, ajudando aqueles que estão carentes, aqueles que estão precisando de uma palavra, de um conforto, de um consolo, ou mesmo de uma ajuda, Pai, uma ajuda financeira, uma ajuda em alimentos, uma ajuda em roupas, que nós tenhamos o dom, a sabedoria, a inteligência para servir aos nossos irmãos, pois servindo a eles, estamos servindo ao Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça diante da sua presença. Glória a Deus por isso. Como é bom a gente servir a Deus. E eu convido você, se coloque à disposição do seu pastor, na sua igreja, se coloque à disposição para ajudar as pessoas. Isso é dádiva de Deus, é dom de Deus, é graça do Senhor. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos em oração e aprendendo da palavra. Compartilhe esse vídeo, curta e não esqueça de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Um grande abraço para você e para toda a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia na paz do Senhor Jesus.